Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite a todos. Estou na área novamente aqui no Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2026, retornando de viagem, retornando das festividades de final de ano com a minha família e trazendo o melhor do noticiário para você do Vasco da Gama, chegando um pouquinho mais tarde justamente para poder dar conta, apurar tudo de todos os lados para trazer a informação mais concreta, mais real sobre as situações que vem acontecendo nos bastidores do Vasco em relação ao mercado da bola. E nesse boletim de hoje vou trazer o olho grande em cima de dois atletas aí da equipe principal, da equipe titular, que é o Paulo Henrique e o Lucas Piton, que vêm sendo assediados bastante aí por clubes estrangeiros. Vou trazer situações concretas como a do meia colombiano Johan Rojas, que é o novo contratado do Vasco e está para chegar aqui ao Brasil em breve, e também detalhes daí dessa negociação emperrada, dessa negociação costurada com o zagueiro Alan Saldívia, que é a menina dos olhos do Fernando Diniz para o setor defensivo. Eu vou explicar tudo que vem acontecendo, todos os trâmites, tudo que eu apurei entre as partes para trazer o melhor para você. Então, antes de mais nada, meu pedido é o quê? Que você largue o like nesse vídeo, compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a mim nesta plataforma. A gente tem que crescer esse canal, fazer alavancar cada vez mais, e eu conto com você, meu amigo. Valeu, muito obrigado desde já. Bom, então vamos lá, vamos começar falando desse olho grande, dessa cobiça em cima de dois jogadores do Vasco. O primeiro é o Paulo Henrique, que tem um contrato até o final de 2028, e o segundo é o Lucas Piton, jogador que vira e mexe, vem sendo aí alvo de clubes italianos, e agora, ao que parece, a notícia é do interesse aí de um clube turco, do Beşiktaş, né? O clube, inclusive, que o volante Souza já atuou. Bom, meus amigos, eu tive o maior cuidado para apurar essa informação, porque não é assim dizer que está interessado e a gente não trazer dados concretos. Então eu tenho minhas fontes na Turquia, tenho colegas que trabalham lá, a gente tenta conversar, gasta aí um pouco daquela lábia jornalística com eles para a gente poder buscar as informações precisas sobre essas especulações. O que eu apurei? Muito se fala aí do interesse do Beşiktaş, e esse interesse realmente é real. A informação que circula na Turquia é que há 3 candidatos para o setor lá da lateral esquerda, né? Um jogador de nome Hadjan, o Lucas Piton e o Blanco, né? O clube turco. Ele destinou ali um bom orçamento, especialmente para essa lateral esquerda, porque o treinador deles não ficou nada satisfeito com as últimas contratações feitas na janela aí do verão. Em relação a valores, é difícil dar um valor preciso, mas o preço médio dos jogadores em questão para essa posição ronda aí a casa dos 7 a 8 milhões de euros. O contrato do lateral Jurassic, que estava atuando lá nesse setor, que estava emprestado, foi rescindido há pouco tempo. E o técnico do Beşiktaş quer que em todas as transferências sejam finalizadas até o final dessas férias. O campeonato turco está atualmente em pausa e será retomado 18 de janeiro. Então o técnico deseja que essas transferências para os setores carentes, incluindo aí a lateral esquerda, sejam concluídas aí até esta data. O staff do Lucas Piton garante que até o momento não teve oferta do clube turco, né? Mas a situação pode sim mudar nas próximas horas, caso o Beşiktaş veja ali o Piton como um jogador ideal para suprir a lateral da sua equipe. Então, no momento, esse interesse do clube turco no Piton é no tocante à observação, porque ele está num hall de jogadores que o clube busca para lateral esquerda, mas ainda não se falou em números, não entrou aí em contato com o Vasco, com oferta, com nada até este momento. É um jogador sim que foi mapeado, digamos assim, no clube turco, e ele vem levantando informações para, caso realmente eles considerem que é um jogador para
vir para a lateral esquerda, aí sim eles vão formalizar uma oferta. Então vamos ficar de olho sobre esse interesse aí no Lucas Piton. Sobre o Paulo Henrique, as informações chegam, né, que até que há clubes estrangeiros interessados, né? Semana passada veio uma notícia de que o mercado saudita está de olho no Paulo Henrique, já se falou aí da Liga MLS, já se falou de clubes europeus, mas o detalhe é que a oferta concreta não chegou nada na mesa do Vasco, nem do staff do jogador. Há sim muitas sondagens, muitas consultas, então não se tem nada concreto. O Vasco, por sua vez, está respaldado porque tem um contrato com o Paulo Henrique até 2028 e outra coisa, né? É um jogador aí que está priorizando a Copa do Mundo. A Copa do Mundo está batendo a porta, já foi convocado pelo Carlo Ancelotti aí para esses amistosos e tal. Enfim, e é um jogador que pode vir a chegar numa Copa do Mundo. Então ele entende, né, que se seguir no Brasil, as chances são muitas. Se for para o mercado desse saudita, acaba desaparecendo do cenário, fica esquecido. Isso é complicado, né, para um jogador da idade dele, né, que busca aí ainda a realização profissional de ir para uma Copa do Mundo, e que inclusive pode até valorizá-lo ainda mais e buscar novos mercados mais atraentes. Mas de qualquer forma, há essa cobiça por esses dois jogadores e a gente tem que ficar de olho, porque são dois jogadores essenciais hoje aí, são titulares das posições em relação à lateral direita e à lateral esquerda. Bom, mas agora a gente vai falar de mercado da bola do Vasco. Voltar a falar. Vamos falar inicialmente das situações concretas. Nada de especulações. E a primeira delas é a do meio atacante colombiano Johan Rojas, de 23 anos, do Monterrey do México. Como eu já tinha dito no último vídeo, o Vasco trabalhava para apresentar novidades e a primeira delas deve ser este colombiano. Faltavam poucos detalhes assim burocráticos, como os prazos de pagamento, número de parcelas e outras situações ali contratuais que precisavam ser alinhadas, né, envolvendo a negociação. E o martelo foi batido realmente ontem, como o argentino jornalista César Luiz Melo informou. O Vasco está adquirindo o jogador a princípio por um empréstimo de 1 ano, com obrigação de compra através de metas pré-estabelecidas. O modelo que o clube vem adotando ali desde a última janela de transferências. O Johan Rojas está motivado, tanto que já vem deixando claro nos seus stories do Instagram essa ansiedade em vir jogar no futebol brasileiro. Ele já manteve contato com seus colegas, o Cuesta e o Andrés Gomes, e deve desembarcar no Brasil nos próximos dias para exames médicos e assinatura do contrato. É um jogador que chega também para compor elenco, porque há um entendimento de que alguns atletas como o Garré, David, podem deixar o clube ainda nessa janela, né? O Garré, então, não está muito nos planos do Fernando Diniz, e com isso o Fernando Diniz crê que esse colombiano aí possa ser um jogador mais agudo ofensivamente e pode ajudar na ligação do meio com o ataque. Enfim, mais uma peça aí que o Diniz ganha para aumentar o seu leque de opções, né, do banco de reservas, que ano passado deixou muito a desejar. Bom, agora vamos falar do zagueirão aí, o zagueiro Alan Saldívia, uruguaio, né, que está jogando no futebol chileno do Colo-Colo, uma contratação assim meio que está deixando o torcedor do Vasco com uma pulga atrás da orelha por conta aí do seu histórico 2025, que não foi nada legal. Mas o Fernando Diniz garante, tá aí em cima, e é o cara que vem fazendo essa contratação aí, essa possível contratação, ficar aí mais ligada. Bom, o Vasco fez 2 ofertas, meus amigos, pelo Saldívia, ambas por empréstimo, mas a primeira com opção de compra, situação negada pelo Colo-Colo de bate-pronto, e a outra com obrigação de compra, que dá uma garantia, né, que ao final do vínculo o Vasco vai adquirir o jogador por completo. A diretoria do Colo-Colo até chegou a ficar balançada com essa situação. Mas pesou aí o fato do fator grana. Eles querem um grande montante agora e o pouco sobrar diluir em parcelas. Já o Vasco quer o inverso. Dá uma parcela suave agora e no final do empréstimo compra o jogador com um valor maior. Então, isso é o que mais está pegando nesse momento. Além disso, tem a questão da porcentagem,
já que o Vasco pensa numa aquisição inicial de uma parte e já os chilenos pedem que seja ampliada essa porcentagem. Aliado a isso, tem o poder de barganha deles, né? O Colo-Colo sabe que o Vasco quer muito o jogador e que o jogador tem mercado e por isso faz esse joguinho aí para que o Vasco possa melhorar as condições da oferta e assim chegar num denominador comum, um denominador mais próximo. O Vasco colocou um empresário uruguaio aí para intermediar essa situação, o mesmo que ajudou o clube em outras oportunidades, trazendo o Pumita, trazendo o Jean Davi, entre outros, já que ele tem bom trânsito entre os chilenos. A diretoria do Colo-Colo segue em absoluto silêncio, como eu falei, não me retornam as minhas ligações, as minhas mensagens, então não quer dar nenhum indicativo sobre o futuro do Alan Saldívia. É esperado que essa semana que vai entrar agora o assunto tenha um desfecho. A tendência é que o Vasco melhore a oferta e com isso consiga chegar nesse acordo, já que o próprio jogador vem fazendo uma carga muito pesada para vir jogar no Vasco. Hoje foi perguntado, inclusive, lá para alguns jornalistas chilenos sobre a sua possível saída do clube. E ele desconversou, tá vendo, vamos ver, aquela coisa. Então já é um indicativo aí que tá com a cabeça em outro clube e esse clube é o Vasco da Gama hoje. O próprio Colo-Colo, nesse meio tempo, vai ganhando também mais tempo para buscar outros nomes do setor, com vistas a essa possível saída. Lá no Chile, por exemplo, já se fala que o clube tem 2 jogadores em vista aí. Então é mais um indicativo de um possível acerto com o Vasco. Como a gente sempre frisa aqui, Saldívia não vem para ser titular, vem para composição de elenco. Se ele vai ser titular, vai ter que superar o Cuesta, que hoje é o titular do setor, ao lado do Robert Renan. Mas é aquilo, né? O Vasco vem negociando seus zagueiros reservas, né? O próprio Lucas Oliveira está indo para o Mirassol e está tendo que repor a altura. Beleza? Então, essa é a situação do Saldívia. As próximas horas, os próximos dias serão determinantes. Bom, meus amigos, e aí vocês me perguntam, e aí, Marcos, outros jogadores vão chegar? Ora, como a gente sempre vem dizendo aqui, o Vasco ainda quer mais atletas, sim. Principalmente um atacante e um volante. São jogadores que estão sendo tentados para suprir as carências do elenco, principalmente o volante. Ainda não tenho nomes concretos para passar, porque eu entendo que é preciso ter responsabilidade quando se dá uma notícia. No ataque, por exemplo, muito se fala do Brenner, né, que está na Udinese, que o Diniz gosta muito, que já comandou o jogador em São Paulo. Até onde eu sei, um jogador que foi oferecido, né, como foi oferecido a outros clubes e quer voltar ao Brasil. Há notícias aí até que andaram saindo que o clube italiano só topa uma venda. Olha, se for venda direta nesses valores que vêm sendo falados aí, milhões e milhões de euros, esquece. O Vasco não faz negócio. Mas vamos então ter calma, porque o Vasco está pisando aos poucos no mercado. Ele vem tentando equacionar aí as prioridades, que eram a zaga, o meio, e aí vai ver essa questão do ataque em breve. O clube busca oportunidades de mercado para poder intercalar também com essas contratações pontuais de empréstimo com obrigação de compra. Tem inclusive visto aí uma enxurrada de nomes sendo colocados aí como possíveis alvos do Vasco. Eu mesmo já recebi um monte, mas tem muita mentira também sendo contada ou situações sendo aumentadas. Essa hora é preciso ter calma, porque muitas vezes algum empresário joga no ar um nome, uma situação para dar uma valorizada no seu jogador. E aí você precisa sentir, apurar, né, aquele feeling do jornalista para ver o que é verdade e o que é mentira. Tendo a apuração concluída, aí você joga no ar, né? Mas jogar algo só porque você recebeu uma informação é criar uma expectativa desnecessária. Então vamos aguardar que as coisas estão acontecendo e o Vasco segue aí trabalhando para apresentar novidades sobre o elenco aí de 2026. Bom, meus amigos, estou fechando domingo com essas informações, tudo detalhado, bonitinho que eu apurei, e amanhã a gente vai trazer mais. Tenho nomes aí, estou apurando com seus devidos respectivos empresários, a gente vai tentando aí trazer, assim que tiver uma certeza, colocar aí, não só aqui como nas minhas redes sociais, no @Detetive Vasco, no X e no Instagram. Me segue por lá também, que lá você também tem as novidades. Fiquem com Deus e comentem aí sobre esses nomes, sobre essas situações todas que vocês estão vendo. Um grande abraço, até amanhã.